Kardec está dizendo, né? O perispírito atua, o espírito atua com a sua vontade através do fluido. Ele procura não usar o termo magnetização, ele usa mais quando vai falar da questão da cura ou do alívio das doenças, né? Porque aí está mais próximo também do magnetismo já conhecido e estudado. Mas é uma questão de palavras, né? Desde que a gente entenda o processo. O espírito é quem tem a vontade e tem o pensamento. Para ele fazer essa vontade atuar na matéria, no objeto, na mesa ou no médium, ele usa do fluido, e esse fluido é do seu perispírito, né? Combinado com o fluido do médium, né? Que também esse fluido do médium é o perispírito do médium. Só que o perispírito do médium, por estar encarnado num corpo orgânico vivo, ele tem uma característica que o perispírito, o fluido do perispírito desencarnado não tem, que Kardec chamou de fluido vital. Esse fluido vital, ele é uma soma do perispírito mais corpo orgânico vivo, que o espírito desencarnado não tem, né? Então, por isso que ele precisa desse fluido vital do médium para produzir os fenômenos combinando com o seu perispírito, né? Então, é uma questão de palavras, e desde que a gente deixe bem claro, né? Porque falar em magnetização, se tiver um magnetizador, um mesmeriano ouvindo, eu tenho que explicar o que eu estou querendo dizer. Se tiver alguém que estude física e eu falo magnetismo, ele tem que entender o que está querendo dizer, né? É uma ação que o espírito exerce, nesse caso da mediunidade, com o seu fluido perispirítico, né? E que obedece à sua vontade. Não sei se o Eric tem alguma esse ponto também. Eu recomendo que vocês leiam lá o Instruções Práticas no Vocabulário, que quando ele vai falar de magnetismo animal, ele deixa claro que é diferente do magnetismo mineral, né? E inclusive, Kardec até diz que o ideal era não chamar de magnetismo para não confundir. E que ele só usava magnetismo porque eu já tinha pegado o termo, né? Ele diz lá, o ideal era chamar de mesmerismo, porque, enfim. Então, recomendo que vocês vejam lá. Inclusive, lá Kardec diferencia o magnetizador de magnetista, né? O magnetista seria aquele que acredita na teoria. O magnetizador é o que pratica. Enfim. Meu áudio está ok, né? Tem aqui outra pergunta, a Ana Cristina. Ela pergunta: é somente com a ajuda do perispírito que o médium escreve, fala e desenha, mas não existe situação em que é a alma pensante que induz o pensamento do médium? Michel. Mas mesmo quando o espírito transmite o seu pensamento, e aí não é uma ação material, né? É através do perispírito, né? Então, por exemplo, vamos dar dois exemplos para diferenciar, mas para mostrar que nos dois sempre é o perispírito o agente intermediário, né? O espírito produz efeito nos fluidos que chegam até o perispírito do receptor e ele interpreta com as suas ideias, né? Sempre assim. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da mediunidade. Vamos primeiro pegar a mediunidade, a chamada mediunidade ostensiva, faculdade, né? Que Kardec está citando aqui nesse caso. Então, o espírito tem uma ideia, tem ideias, pensamentos, o desencarnado, e ele quer transmitir para o médium escrever, né? Vamos imaginar o médium psicógrafo mecânico. Então, ele combina o fluido dele com o fluido do médium e passa a atuar na mão, no cérebro, na parte da escrita, parte motora do médium. E conduz a mão do médium, através desse fluido, escrevendo ali as ideias. Então, é de perispírito para perispírito, né? E tem que ter uma combinação, já respondendo a pergunta do Luciano, né? Se tem que ter sintonia. Esses fluidos, se eles não combinarem, o processo não se dá, ou se dá de maneira falha, incompleta, né? Agora, vamos pegar a chamada inspiração, né?
a chamada um médium no sentido lato, que Kardec diz lá, todo aquele que sente de um grau qualquer é médium. Quando a gente recebe simplesmente uma ideia, um sentimento, alguma coisa do espírito, que não, aí não é uma manifestação material da faculdade mediúnica, né? Que o espírito ali está atuando no meu corpo ou com o meu corpo. Aí é uma coisa mais sutil, né? É de espírito para espírito. Mas mesmo nesse caso, para o espírito transmitir, entre aspas, a gente diz transmitir, né? É metafórico, mas se eu quero transmitir a minha ideia para alguém através da simples inspiração, eu penso, esse pensamento causa efeitos no meu fluido perispirítico, que passa para o fluido universal, que chega até o perispírito de quem vai receber a inspiração, e o espírito capta a ideia que o médium passou. Então, mesmo no caso da inspiração, que é de pensamento para pensamento, não tem um efeito material como a mediunidade ostensiva, mesmo nesse caso é com o perispírito que se dá a transmissão, né? A mesma transmissão só de pensamento é através do perispírito. Então, por isso que o perispírito ele é. Agora, claro, no sentido de pensamento para pensamento, é como diz Kardec, aí todos nós somos médiuns nesse sentido, né? Todos nós recebemos a todo instante ideias, pensamentos dos espíritos, mas que também é passada e recebida através do perispírito dos dois, né? E nessa questão da combinação que o Luciano pergunta, eu ainda tenho a influência de um terceiro elemento, que é a influência do meio. Eu tenho a influência do espírito, do médium, essa combinação, e ainda do meio, porque se tiver pessoas ou outros espíritos que também interfiram no processo, ele interfere na manifestação do espírito, né? Então são basicamente 3 elementos: o espírito, o comunicante, o médium e o meio. Essas 3 coisas têm que convergir, combinar, senão a manifestação não se dá. Ou ela se dá de uma maneira muito incompleta, truncada, e às vezes eu não consigo nem tirar dali uma ideia, né? Então acho que é isso, acho que vocês, o Eric também quer falar? Tem que ter, né, uma afinidade fluídica. Inclusive, Kardec, no livro dos médiuns, ele diz que tem médiuns mais ou menos flexíveis, né? Ele diz que tem médiuns que são mais flexíveis para todos os tipos e outros que não. Um exemplo disso é que na Sociedade Parisiense você tinha um médium específico para o Erasto. Você tinha um médium específico para o Espírito da Verdade, né? O do Erasto era o Dumbbell, não era? Ou era o Dumbbell, né? Então, por quê? Porque tinha uma afinidade fluídica melhor, para captar melhor a comunicação, né? Não é que por outro não viria, mas aquele médium conseguia captar melhor as informações, né? Então, tinha essa questão, né? Enfim. Tem aqui o Emílio, ele pergunta: para que aconteça o fenômeno é preciso uma série de fatores bastante complexos, como o espírito pouco desenvolvido pode atuar se ele desconhece as leis que regem o mundo espiritual. Mas isso não é necessariamente consciente, né? O espírito inferior que se comunica, ele não necessariamente entende todos os processos ali fluídicos, né? Da mesma forma que o médium não entende, né? Mas as leis ocorrem, é igual a gravidade, né? Eu pulo de um local alto e caio. Eu não preciso entender a gravidade para sofrer a lei da gravidade, né? Então, você está perguntando aqui como um espírito pouco desenvolvido pode atuar se ele desconhece as leis, né? É o exemplo que eu tirei da gravidade. A gente não, uma pessoa que não entende a lei da gravidade, ela vai pular e ela vai cair do mesmo jeito, né? É muito bom a analogia que o Eric deu. Se perguntar para o espírito inferior como é que ele fez, ele não vai saber explicar, ou ele vai inventar. Aí ele pode inventar coisas absurdas, né? Mas ele provoca o fenômeno mesmo sem saber. O espírito inferior ele pode fazer isso, né?
E se pergunta para ele, ele não sabe explicar.